Estou saindo de uma gripe, gente. Bom, então, na verdade, eu venho trabalhando os impossíveis na psicanálise e a ideia do seminário de hoje, em princípio, seria falar do impossível da regulamentação da profissão. Mas aí surgiu um episódio que me fez interrogar se é possível, né, o falar do impossível, inclusive a divulgação, a divulgação que chama né? Colocou como pergunta: será que é impossível medir o tempo? Ela colocaram como pergunta. Eu não estou colocando como pergunta, tá? Eu estou colocando como um questionamento sobre a impossibilidade de medir o tempo. Então, é uma afirmação para ser debatida, digamos assim. E aí eu recortei algumas coisas que eu acho que falam disso, né? Por exemplo, Freud, no texto sobre a transitoriedade, ele diz: a limitação da possibilidade de uma fruição só aumenta o valor dessa fruição. Ele dizia isso num passeio com um amigo poeta, que, ao ver uma flor lindíssima, alguém elogiou e ele disse: bobagem, amanhã ela está morta. E aí Freud responde, né, com essa afirmação. Lembrando que fruição, na minha tradução, que é do espanhol, que é em espanhol, na verdade, quer dizer gozo, né? Gozar, né? Um tempo. Outra recorte que eu fiz do nosso colega Carlos Eduardo Leal, que eu achei muito oportuna, que também passou na minha frente nessa hora: perder a noção do tempo é o luxo do inconsciente. Eu achei isso, tomei para mim e quero dizer para vocês que, com o passar dos anos, eu estou me dando esse luxo, perder a noção do tempo. Alguns comentários meus. Quem teve a ideia de cortar o tempo industrializou a esperança. Isso é de um trabalho que eu tenho sobre o tempo. Fez ressurgir a insistência. A estes eu dedico esse seminário de hoje, a esses que teve a ideia de cortar o tempo. E agradecendo àqueles que se apresentam como o bom rival. O bom rival, como diz Lacan, a boa rivalidade, não é aquele que está sempre em sintonia com você. É aquele que, esteja onde estiver, estará sempre numa posição que te levará a insistir em produzir. Fecho aspas. Isso está num comentário do Hernani Costa Júnior nos dispositivos de verificação da formação do analista, a revista da Companhia de Freud, que foi editada pelas 3 escolas, Vitória, Brasília e Rio. Agora, começando. O tempo que tenho é sempre o tempo que perco. O que eu quero dizer com isso? Você não tem como economizar o tempo, muito menos ganhar o tempo. Ah, eu vou ganhar tempo fazendo-se assim. Não, você está perdendo tempo. O tempo só serve para ser perdido. Perdido no bom sentido, digamos, né? Gasto, né? Despendido. É como dinheiro. Imagina você ganhar dinheiro e guardar debaixo do colchão. Ganhei, guardo debaixo do colchão, ou no banco, e você não gasta. Não tem valor nenhum esse dinheiro. Pode ser muito dinheiro, mas ele não tem valor, né? Freud nunca escreveu um texto especificamente para falar do tempo. No entanto, esse tema está presente desde o início, desde o ritmo pulsional na metapsicologia, em toda a sua obra, até o futuro de uma ilusão. O que mais me ocorre no momento é o texto sobre a transitoriedade, onde o tempo está associado à morte. E assim, em relação ao tempo, o Freud estabeleceu 3 princípios fundamentais. Eu acho importante pensar isso. Os processos mentais inconscientes não são ordenados temporalmente. Então, essa medida de tempo é algo que vem se sobrepor ao inconsciente. É o que eu chamei aqui, né, de inventar, fatiar, inventar, medir o tempo. Seria um a mais, um encobrimento da consciência. O segundo princípio: o tempo, de modo algum, os altera, ou seja, o conteúdo inconsciente não se altera no tempo. Tanto que a gente fala
que não existe psicanálise de criança ou da infância, e sim com criança, porque o inconsciente ele é atemporal, tanto na criança quanto no adulto, embora as expressões sejam diferentes, evidentemente. Tem especificidade. Não é isso, Tereza? Tereza está falando dessas coisas. A ideia de tempo não lhes parece ser aplicada, ou seja, a ideia de tempo não faz parte, né, do inconsciente. Portanto, ele estabeleceu uma antinomia entre o tempo e o inconsciente. Se há medida de tempo, não há inconsciente. Ou seja, não há. O inconsciente está, de certa forma, num processo secundário, uma forma de expressão já passada pela censura, né? Pelo recalque secundário, quero dizer. Né? O inconsciente despreza a idade do tempo. Em outras palavras, o inconsciente é atemporal. O inconsciente é, por assim dizer, uma virtualidade que, de forma súbita e descontínua, abertura e fechamento, diz Lacan, se atualiza em brevíssimas manifestações, como um raio, como um fulgor. Né? Ele não está lá, o inconsciente não está lá e a gente vai lá descobrir ou pegar um pouquinho, usar, devolver, não. Antes que um sintoma ou um ato falho sejam produzidos, o tempo não está, o inconsciente não está lá. O inconsciente se produz exatamente e surge, ele brota, né? Exatamente se há esse tipo de fenômeno de linguagem, um ato falho, até um sintoma, enfim, um esquecimento, etc. Impõe-se, assim, um tempo de efetuação, onde o conhecimento é que produz o tempo do acontecido. Quer dizer, é preciso que você, de alguma maneira, porque esse inconsciente, você não, porque não é você que faz, mas esse inconsciente brota de alguma maneira, né, e que você se depara com isso, aí é que vai produzir o tempo do inconsciente. É como se fosse um só depois, né? É a posteriori, como a gente diz. Aí você retorna ao conteúdo inconsciente. É a mesma relação entre juízo de atribuição que faz o juízo de existência. Né? Quem quiser, veja lá no Freud, quem quiser aprofundar mais. A gente tem ideia, não, que primeiro é a existência, depois a atribuição. Não, é no juízo de atribuição que se configura a existência. Eu poderia estar mais explicado lá no Freud, mas não vou entrar agora nesse detalhe. Tudo se dá num relance. O inconsciente emerge num momento preciso, inantecipável, e se esvai entre uma abertura e seu fechamento. Em suma, Freud nos propõe uma modalidade temporal retrospectiva, onde o sentido do passado é dado a partir do presente. Não é cronológico, né? Passado, presente, futuro. É presente, passado. E talvez o futuro, quem sabe. Em se falando de tempo, falamos de um jeito de levar em conta o real. Achei isso interessante. Eu pensei isso. Um tempo de fazer nó é passar do impossível, do não cessa de não se escrever, ao contingente. Cessa de nada escrever. É a maneira como o sujeito lida com o real, diz respeito ao tempo. A cada experiência, estamos determinando uma amarração única. Cessada essa experiência, como num cartel, por exemplo, quando falta alguém, cai a amarração e o impossível se repõe. Quer dizer, é impossível fazer um cartel, é impossível fazer uma amarração quando cai um elo, quando falta uma pessoa. Mas esse impossível se coloca para relançar, né, novamente uma nova ação, um novo movimento. Né? Pois o tempo, a morte é o núcleo do inconsciente, é o seu motor. O tempo é o seu motor. Né? Então, corta o tempo, alguma coisa se desnodula, e, ao mesmo tempo, essa desnodulação produz um novo movimento, que eu estou chamando de motor. Isso a gente pode ver bem no seminário, até no título do seminário 20, mais ainda, uma volta a mais, uma vez mais, né? Recomeço, relance de um gozo a mais, enfim.
No tempo dos três prisioneiros, é a pressa, o primeiro, barulho aqui, desculpe, abre aspas, o primeiro que concluir a cor do disco que porta sairá da prisão. Isso é uma pressa, isso é uma marcação do tempo, né? Só o primeiro. E isso faz nó no impossível de saber. Como é que eu vou saber o disco que eu tenho nas costas? Se eu não vejo, não posso ninguém me comunicar, não posso olhar no espelho e tal. Então, esse impossível de saber, ele é configurado por essa pressa, mas eu tenho que saber que eu tenho que sair da prisão. É impossível sair da prisão sem correr o risco. Quer dizer, o tempo dá uma dimensão da ação, né? Do investimento funcional, da ação que você vai empreender. O saber do momento de concluir, porque é um momento que conclui. É instante de ver, tempo para compreender, momento de concluir. O saber do momento de concluir conclui o tempo para compreender, entenderam? E o tempo para compreender conclui o instante de ver. E o instante de ver é um saber da ordem da invenção. Então, isso forma uma circular. Instante de ver, tempo para compreender, que é isso que está lá nos Três Prisioneiros. O cara diz, para sair da prisão tem que saber o disco. O cara vê e não sabe. Ele vê, mas não consegue ver a cor do disco, né? Ele não sabe. Aí é um tempo de elaboração, um tempo para compreender. Mas esse tempo tem que ter um limite, que é a conclusão. Seja lá como for, no caso dos Três Prisioneiros, o Lacan fez uma subversão lógica, mas os lógicos, ao analisarem a apresentação do Lacan, a conclusão, o tempo de concluir, como Lacan colocou, disse que não tinha nenhuma sustentação. Era impossível aquele argumento, aquela justificação que o Lacan diz para que o cara decida, e o Lacan admite isso, tanto que ele diz que é uma assertiva antecipada, ou seja, é uma antecipação dizer eu sou branco, é um risco, né? Não era uma certeza. E não há uma lógica que sustente isso, mas o cara diz, né? E acertou. Portanto, eu digo que esse concluir é da ordem de uma invenção. Lógico que com um tempo de elaboração, lógico que um tempo de compreender, né? Mas ainda assim há algo mais do que só a compreensão. Haja vista que os lógicos, ao estudarem a subversão lógica que o Lacan fez, concluíram sobre a sua inconsistência. Se a experiência fosse reduzida ao acúmulo de saber, escorregaríamos para a hierarquia e a burocracia, tão avessas ao discurso analítico. Não é o caso de uma experiência que vai se acumulando, como porque o mais velho, porque o mais estudioso, porque o mais... Não é da ordem desse acúmulo. A experiência do inconsciente, como eu disse lá atrás, é um fulgor, é um átimo, é um acontecimento. Né? Dizer eu sou branco é um acontecimento. Ao contrário, é por um discurso centrar-se como impossível, pelo efeito desse impossível, que ele teria alguma chance de ser um discurso que não fosse do semblante, ou seja, um discurso autoral. Por isso, o saber de Freud ou de Lacan deve ser esquecido a cada experiência, para que o analista dê provas do impossível da experiência do saber. É o impossível da experiência do saber que vai levar o analista à verdade. Verdade e saber são disjuntos. A formação de um analista não se baseia no seu tempo na escola, nem no seu saber, e sim nas formações do inconsciente, suas mancadas, suas besteiras. Tem analista que abomina falar besteira, não admite que deu uma mancada. Está perdendo. Se algo chamado inconsciente só pode ser semidito como estrutura linguageira, é para que finalmente se nos apareça o relevo do efeito do discurso que até então nos parecia impossível, ou seja, o mais de gozar, como efeito de um dizer. Nada se sabe sobre o dito antes de dizê-lo. E quando a gente diz, o dito já não é mais, já porta um dizer, né? Já não é mais apenas um dito.
Segundo as minhas formulações, eu chego à conclusão que não há medida a priori para um dizer. O saber sobre o dizer é impossível de calcular, porque ele é uma invenção. O dizer funciona como real, penso eu. O discurso inconsciente é a emergência de uma função do significante, função de falta. O fato dele haver existido também como insígnia, porque o inconsciente pode, né, ser colocado como insígnia, e não como significante, é justamente o que pode lhe dar a função de semblant, função analítica que convoca efeito de verdade impossível de ser dita toda. Portanto, é uma verdade que pode ser dita por mancadas e por besteiras. Pode não, será sempre. Ao introduzir o conceito de tempo lógico, Lacan, ao contrário de que muitos entendem, ele não encurtou exceções. Ele propôs exceções de tempo variável, ou seja, a impossibilidade de medir o tempo. Ao contrário, é por um discurso centrar-se como impossível pelo seu efeito que ele teria, eu já repeti isso, de ser um discurso que não fosse do semblante, eu já disse. Ou seja, algo inédito, algo inventado, como se vê na forma do discurso do analista, em que A está sob a barra do lado esquerdo no lugar de agente. A expressão certeza antecipada, que o Lacan usou nesse texto, colocada por Lacan no título do texto, não significa que a dimensão do tempo, dita menção, né? Lugar da menção, mansão do dito, está determinada de antemão. Não significa que ela está determinada de antemão. Esse tempo não tem uma correlação determinada com o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois. Ou seja, é impossível se medir o tempo em função do que está para trás ou do que vai acontecer para frente. Embora, como eu disse na chamada, nós estamos aqui reunidos porque nós marcamos um tempo, de 7h30 às 8h30. Tá? Mas isso é como é que eu vou dizer, uma invenção. Não é possível, se antecipadamente, eu medir a minha fala nesse tempo. Mas a gente estipula, é necessário a um pacto civilizatório. Senão falaríamos eu, Márcia, Felipe, Tereza, todo mundo ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é que isso é uma insistência sobre o fato de ser impossível. É sobre o fato de ser impossível que a gente estipula esse tempo. Espera aí, deixa eu ver. A asserção antecipada não corresponde a um passado, que, portanto, teria feito no futuro. Mas foi assim que tal dia, então vai ser assim de novo, ou já foi nesse dia, agora não vai ser mais. Não se trata disso. No tempo que passou, em relação ao tempo que virá, não tem essa coisa. Você já falou muito, vai falar pouco, a Tereza falou, agora fala o fulano. A gente faz isso, mas a gente faz isso sem considerar aquilo que é da ordem do dizer. A gente faz isso na busca de estipular uma maneira dos ditos aparecerem, né? Se uma análise tem efeito, o jogo que começa com a necessidade de afirmar o saber sobre si, como é que começa de uma maneira geral na clínica da gente? Eu sou avó de fulano e fulano, eu tenho 4 netos, eu sou mulher de fulano, eu sou psicanalista, eu sou. Depois, ou junto, eu sei que isso é assim, eu sei disso, eu estudei isso, eu sei essa apreensão, né, dos feitos. Eu entendi tal coisa e tal. Depois passa a uma subjetividade recíproca, na qual qualquer um depende dos demais. Ou seja, eu já não posso me afirmar tanto como eu sou assim, ou eu sou assado, e sim numa relação entre os demais, né? Quando eu digo eu sou avó, eu estou supondo que há outros que não são avó, né? Então, há essa sacada numa análise, o sujeito começa a sacar que ele está em estreita relação com aquilo que ele não é. Ele é e tem o que não é. Na qual um depende dos demais, para finalmente reconhecer-se no horror
da radical diferença. Eu acho que eu estava discutindo um dia desse uma coisa qualquer, na fala da Tereza, eu falei isso. Ah, foi no grupo dos passadores. A radical diferença. Não é eu sou avó, vocês não são avó. É radical diferença. Não há equivalência, não há referência. Por isso é que eu chamo de horror, porque é um lugar de total solidão. Nesse caso, não sem hesitação e dúvida, o cara responde, tão sozinho quanto sempre esteve. Pode ser o cara dos Três Prisioneiros, ou pode ser o Lacan, quando fundou a escola dele. Esse sujeito dividido, tão sozinho quanto sempre esteve, passa a ser qualquer um, apenas um risco, um arriscado. Mas não é isso mesmo que é a formação do analista? Agora, eu não sei música, mas eu fiquei com inveja da Márcia, eu fiz uma poesia para vocês. Houve tempo em que, mesmo sem ter, para ti sempre havia tempo. E mesmo sem haver entendido, sorrindo, repetias as palavras enroladas que ouvias, esperando que fizessem sentido um dia. E quando não sabias o que responder, voltávamos atrás, até saber. E quando a comida do prato caía, logo chegávamos com o guardanapo. Lhe mostrávamos as estrelas, contando longas histórias, que, mesmo sem entenderes, te traziam brilho nos olhos. Houve um tempo que nada sabíamos. Diante das dificuldades, e sem tempo para pensar, sem saber, decidíamos. Houve um tempo que sempre retorna, e o amanhã, que era ontem, no futuro, de novo se forma. Haverá um tempo. Eu intitulei essa pequena poesia de transmissão. Muito obrigada. Márcia, fale lá, por favor. Assim, que bonito, né? Além de tudo que você trouxe, mas que bonito esse ritmo dessa poesia, né? Tem algo aí, nem sei por que invejo, porque tem algo aí da tua musicalidade, né? E que me convoca a perguntar uma coisa, que do que eu te escutei, né? É, na música, muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem que o tempo parece que se expande, se alarga, traz recordações, enfim, né? A gente escuta um pouco esses argumentos. E aí eu queria escutar um pouco mais, assim, quando você fala, né, dessa da subjetivação, né? Quando você vai falando do recíproco, né? Ah, eu sou, mas o outro não é, né? Esse jogo, porque nesse jogo também tem o ritmo, né? Sim, É algo desse tempo que vai se ritmando e é sim. muito singular, né? Porque o ritmo da tua poesia, né, só quando você traz. Isso é da tua voz. Outro que pega essa mesma poesia e declama vai ser outra coisa, né? Aí eu queria escutar um pouco de você essa variação, né? Como é que você vê isso? Como é que você pode pensar essa expansão do tempo, né? Eu fiquei pensando assim, né? Uma música, para mim, pode. Eu pensei logo assim: a música é da ordem do dizer, não é da ordem do dito. Então, ela pode me tomar um dia inteiro, ela pode me tomar uma semana ou meses. Ou não, num outro dia seguinte eu vou ouvir a mesma música e ela pode me tornar apenas um átimo de segundo. Para você, ela pode te levar. Enfim, quer dizer, a música é da ordem do dizer. Você não Da consegue ordem. medir a música começou e acabou. Não, a música não acaba. Você pode repetir, ouvir quantas vezes quiser. E mesmo que você desligue, alguém desligou, o som acabou, a festa, a Uhum. música fica ali.
Então, a música é da ordem do dizer. Ela não pode ser medida no tempo, ela não se pode ter tempo cronológico. A sua outra questão, é sempre... O que mais que você falou da referência do outro, que você queria ouvir mais? É dessa reciprocidade, né? Não, você falou, Que não, que você não falou há. desse movimento, você falou desse Uhum, movimento, né? Presença. Eu me lembrei do jogo do Fordar, né? E é curioso que nisso que vai e vem, nessa presença e ausência, é aí que se marca o objeto. Por isso é que a música é da ordem do dizer e outras formas de expressão são da ordem do dizer. Quando eu estou falando aqui, eu não sei o tempo que eu vou falar, eu não sei o que vocês vão perguntar, eu não sei o quanto isso vai, em termos de transmissão, reverberar para vocês, né? Essa é a uhum. dimensão de um dizer, né? É muito interessante porque você traz essa questão do ecoar, né? Teve uma vez que eu trabalhei algo do eco, mas o eco porta algo que se repete, né? Então, algo se repete, ou seja, ecoa, mas também há algo que tem ressonância, que eu acho que são coisas diferentes, Que retorna para né? você. Que Mesmo você, vai. mesmo você tendo dito alguma coisa, quando isso volta, olha, eu não entendo muito de eco, não. Quando isso volta para você, mas eu vejo isso na minha clínica. O cara falou uma coisa, você repete, ele ouve outra, né? Uhum, Trata-se de uma uhum. transmissão, portanto. Tereza, fale lá. Bacana, obrigada, Tereza. Nada. Obrigada a você. Tereza está sem microfone, Xerri. Oi, Oi. desculpe. É a minha distração. Eu esqueci de abrir. A sua mancada, é a sua mancada. Seja Ô, bem-vinda. Tereza, muito boa a apresentação que você trouxe hoje, as questões que você nos trouxe hoje. E é interessante essa questão do tempo, né? Porque o tempo é o tempo da batida dos significantes. O tempo tem a ver com as marcações do inconsciente e não com a, a cronologia que se estabelece por uma questão de necessidade, porque o homem precisa da cronologia exatamente porque é insuportável para ele essa presença do real, né? Isso, Então, ele precisa, de alguma maneira, de simbolizar esse real e ele o faz através das marcações do tempo, que são inúmeras. E se não me engano, é o Norbert Elias, ele tem um texto sobre o tempo e ele vai mostrando como, desde o início do processo civilizatório, porque quando o homem se prende à terra, quando ele começa a trabalhar o solo para a sua sobrevivência, a agricultura, que ele se dá conta da morte, porque até então ele não percebia porque as pessoas iam, as criaturas iam ficando no caminho e, enfim. E é exato. interessante essa marcação do nascimento, vida, né? E morte, reprodução e morte, Tempo é morte, tempo é morte. isso, que são as marcações, digamos assim, mais primitivas do homem, né? Que possibilitam o início do processo civilizatório também com o tempo da escrita, porque a escrita também introduz uma nova marcação de tempo. Então, me ocorreu de dizer isso, que eu entendo, e você trouxe o, o, a questão dos três prisioneiros, né? O Lacan ele tem essa sacação de que o que sustenta a possibilidade da gente falar do tempo lógico é exatamente a introdução no real do significante. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso, se você achar conveniente,
a propósito da questão do final de análise, porque eu acho que o final de análise, justamente, ele subverte essa temporalidade da qual o sujeito estava preso, que diz respeito a essa cronologia, e pela primeira vez ele se vê defrontado com a lógica do significante que está lá na sua entrada, né? No campo da fala e da linguagem, que ele retorna ao estado de espelho. Claro Eu que te, numa agra- outra posição, né? te agradeço a questão, não sei se eu vou falar. Bom, pode ser se eu vou falar exatamente da questão do tempo no final de análise, mas eu ouso dizer que essa marcação de tempo que nós todos temos, estamos aqui submetidos a ela, é da ordem da neurose. E aí eu pensei o seguinte, bom, então somos todos, não adianta nada, ninguém vai ficar bom da neurose. Uma coisa é você marcar o tempo e isso retomar para você como um aprisionamento. Como tem gente que. Não, eu vou me atrasar, então eu não vou análise, porque eu vou chegar atrasado. O cara nem perguntou se eu estou aqui esperando, né? Não vou, não vai dar tempo. Eu me lembro que eu fiz uma viagem uma vez, isso é muito curioso, com uma amiga, na época que não tinha nem essas comunicações todas, era só e-mail. Eu queria muito viajar, queria companhia, e um amigo me falou dela, ela é professora universitária, eu também só viajava na mesma época, tinha mais ou menos a mesma idade, e ela estava saindo de um processo de luto da mãe com Alzheimer e tal e tal. Eu, louca de varrida, lá fui eu. Todo mundo, mas você vai viajar com uma pessoa que você não conhece? Eu digo, vou, o que vai acontecer, máxima. Eu digo, olha, vou para outro hotel, que eu não estou aguentando. Mas achei que isso era pouco provável. Calculei com o risco. O problema é esse, que você calcula o tempo, você marca o tempo, mas você suporta a perda de tempo. A gente marcou aqui esse tempo. De repente, eu posso falar menos um pouco, não vai acabar às 8h15, sei lá. Né? Quer dizer, é a posição do sujeito em relação a esse pacto civilizatório, que eu chamei assim. Mas aí deixa eu contar. Era inverno, nós fomos direto para Berlim, a neve estava no tornozelo. Aí, o primeiro dia que ele saiu, ela falou: não, mas não vai. Ela fala todas as línguas, ela foi secretária executiva e tal, e não tinha muita experiência de viagem, mas falava, e era mulher muito doutora em administração, coisas assim importantes. Aí ela disse: não vai dar tempo. Eu acho que esse ônibus não passa naquela rua. Eu, com um inglês macarrônico, no tempo do mapa no papel, que eu dizia: please, the bus to this place. É assim, meu inglês. Aí, isso já tem uns 10 anos. Aí ela não vai. No terceiro não vai dar tempo, no terceiro eu acho que o ônibus não é nessa rua. Tava a gente com guarda-chuva, eu falei: vem cá, fica aqui pertinho de mim. Olha, se você ficar juntinho de mim, vai dar tempo, não vai chover, o ônibus vai passar, não vai acontecer nada disso. Então, assim, ela olhou para mim e falou: gente, como eu sou pessimista, né? Entendeu? Quer dizer, aquilo estava me dando uma aflição, quer dizer, é como se não pudesse haver nenhum equívoco, que é o equívoco do significante, como a Teresa colocou. O tempo é o tempo da entrada do significante, só que o significante não significa nada, ele divide o sujeito entre significante e outro, né? Então, é essa possibilidade de a gente marcar um tempo, mas suportar o fake que isso é, né? A invenção, a mentira que é isso, né? Não sei se respondi exatamente o final de análise, mas situei essa questão do tempo com a questão da neurose. Enfim, é Tá o que eu ótimo, Fê. penso. Sandra, obrigada Excelente, pelas questões, tá, gente? excelente a tua explanação, o teu texto, a tua poesia, achei ótimo. Mas eu fiquei me questionando aqui, meio pensando, associando livremente, né, da relação que teria então, entre o impossível e a repetição, né? Porque eu fiquei pensando que a tique é o encontro faltoso com o real, que é a Uhum. repetição, né? Então, essa questão da impossibilidade do tempo, qual seria a relação, uma vez que tu falaste também que o tempo é um jeito de levar em conta o real. Então, é justamente nessa falta que o real aponta, né, que emerge
Isso, que bom. Emerge a questão do privilégio do inconsciente que tu falaste, né? Que é é nesse jogo de rotação, assim, entre falta e. Eu fiquei só pensando alto, assim, queria Caramba, que pudesse desenvolver um pouco. você me deu um argumento porque eu já tinha pensado, mas sem muita sustentação, que essa questão da repetição. Nunca se repete o mesmo, mas nunca é o mesmo. Se Nunca é o repete mesmo. o mesmo, sempre de uma outra maneira. Então, é isso. A gente pode marcar aqui às 7h30 até às 8h15, mas pode não ser exatamente às 7h30 às 8h15, né? Quer dizer, isso é que eu chamo assim, da maneira como o sujeito lida com o real, porque marcar tempo é necessário, ninguém está sendo contra, mas há que lidar com isso como uma ficção do real. Há um real em jogo. Felipe, foi respondi? Não sei, acho que. Sim, Mas eu, sim, eu é é que só. agradeço pelo argumento que você foi lembrar da repetição. Felipe, Uhum. São comentários, na verdade, Tereza, que sua exposição me causou. Primeiro que o tempo, de fato, é uma suposição, até para a física, né? é? É uma suposição de uma quarta dimensão. Então, a gente pensando numa lógica psicanalítica, né, eu faço essa analogia a um quarto nó, né, enfim, uma estrutura Quarto elo. ternária, e Quarto que vem elo. esse quarto elo. Enfim, então, para a própria física, o tempo é uma quarta dimensão suposta, tá? Não tem como comprová-lo, isso é interessante. Tem como pegar, né? Não tem, não Agarrei o tem, tempo. não tem. Dado isso, é interessante na memória também, né? Numa outra conversa, num outro campo, sobre tempo, né? Enfim, é lógico, e aí chegou numa questão da memória no seguinte: é lógico que um animal, um cachorro, por exemplo, ele talvez não vai nomear tempo, né? Mas a gente vê que há uma lógica de tempo a partir do momento que há um acontecimento, por exemplo, né? Você se apresenta para o animal e esse animal, a partir daquele acontecimento, ele te reconhece. Isto também, a partir desse jogo de memória e do reconhecimento, não só depois, a partir do acontecimento, isso também dá uma dimensão de antes e depois, né? E a gente usa esse antes e depois, e como nas mais diversas línguas, o tempo ele é sempre referido de maneira metafórica também, né? Por exemplo, na língua chinesa, o tempo ele é para cima ou para baixo, não é um antes ou depois, né? Enfim, ele não vai nem para frente nem para trás, é para cima e para baixo, é sempre uma metáfora em relação ao tempo. E de uma experiência pessoal, enfim, de um testemunho de que quando eu passei pelo luto, né, enfim, do meu pai, foi um momento que eu lembro até hoje de uma experiência em que eu me vi totalmente perdido no tempo. E eu até Hum, escrevi um texto no Instagram, depois eu estava aqui relendo enquanto você falava, que eu chamei Como Ontem, porque hum, parecia que tudo que eu tinha vivido com ele tinha acontecido ontem. Eu vivi isso durante alguns dias. Eu acordava e pensava numa história como ontem. E aí tem uma frase do Paulo Leminski, que eu acho bonita, que é: haja hoje para tanto ontem. ai, Então, que assim, lindo. acho isso bonito. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Você traz tantas contribuições interessantes aí de outras línguas. Obrigada. William, meu amigo das artes. É, boa noite. Boa É, noite. eu cheguei atrasado, não consegui controlar o tempo. E, Pois é, não vai falar mais, não pode. e sincronisticamente, para falar do Jung, né, numa casa de lacanianos, eu não sou da psicologia, gosto dessas impertinências, né, e adorei falar depois do Felipe. É, o Carlo Rovelli, que é um físico, diz, né, que o tempo não existe, né? Né, Felipe? Você sabe, né, Felipe? Conhece o Rovelli, né? Pois é. E me lembrou também que eu sou do cinema,
O Dia da Marmota, o seu sonho, né? Também conhece, né? Não, não conheço, mas Mas o quero. Felipe conhece, ele já riu ali. O Dia da Marmota é um filme que conta a história de um cara que ele dorme e acorda sempre no mesmo dia e repete tudo de novo. Ah, Recomendo para vocês que são lacanianos, né? Aprendi também com a Daniele Laube, que eu mandei o seu, a Daniele Laube da Sociedade Lacaniana de Belo Horizonte, né? E que eu uhum, assisto também os seminários dela, que também são ótimos, e eu tento sempre fazer ela assistir os seus, e você assistiu dela, mas obrigada. nunca. Ela perguntou, vai ficar gravado? Eu perguntei para você, fica gravado? Ela disse, não. Ela disse, que Vai. pena, estou atendendo Não, muito. vai ficar gravado, vai para o YouTube nossas atividades. Essa de hoje? Vai, vai. Ah, você disse que não gravava o seu... Eu devo ter me confundido com outra coisa. Não, agora você me perguntou. Você falou esses nossos encontros, eu pensei que fossem as leituras comentadas. Essa aí Isso, vai. isso Então fica tá. gravado, sim. O Esclarecido. Felipe, você me dá seu Instagram. O meu Instagram é WBABR. Dá uma olhada hoje. Eu passo para vocês, eu passo. Passa para o Felipe, eu quero o Instagram dele, porque eu vou Eu falar. passo, Adorei passo. sua poesia. Leia a minha poesia de hoje, que são repetições da figura de Moebius, que está aí de vocês, né? Uhum. Que a Daniele Laube é também bailarina, e eu mandei para ela dançando em cima da fita de Moebius, Uau! que é uma brincadeira que eu faço com ela, que eu não sei se eu já falei, que eu estou brincando com vocês lacanianos, dizendo que o inconsciente tem memória. Aí alguém já me disse de vocês que não pode ter, não sei o quê. Aí eu digo, como é que vocês fazem repetições neuróticas? Como é que ele faz repetição se ele não tem memória? Né? Olha, brinquei, Felipe, olha essa, que falou de memória aí agora. Né? Então, eu fiz pinturas e falei das dobras do tempo, né? Das memórias do futuro, né? E adorei sua poesia de hoje. E olha só a sincronicidade desse encontro. Beijo. Obrigada, beijão. Lacan fala, segundo, né? Desculpe, só voltar. Naquele segundo princípio do Lacan, repetição, né? A Miriam, agora. Oi? É Miriam e Lívia. Posso passar, William, a palavra? Pode. Desculpe. É Miriam, deu uma caída aqui no meu. Miriam, Gente, boa noite, obrigada, Tereza. Olha, eu não sei, quando você relatou aquela experiência de viagem com uma moça que você não conhecia e que deu tudo aquilo que você nos contou, mas por alguma razão eu associei, claro, hoje em dia a gente vive de associações livres, né? Eu associei com uma questão que eu não sei se tem a ver com essa questão do tempo, mas que me ocorre aquilo que Picasso dizia: eu não procuro, eu acho. Então, eu penso que é isso, porque recentemente, também numa viagenzinha curta de férias e também de trabalho, eu vivi uma situação também interessante, que eu não tinha tempo, eu tinha um prazo para pegar o voo, mas passei num shopping para comprar algumas lembranças que eu pensava já e tal, assim, mas não sabia, estava perdida na loja, mas, de repente, tudo o que eu pensei comprar, eu esbarrei, sem precisar procurar, num shopping imenso. De repente, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é aquilo que eu pensei para fulano. Oh, mais adiante, mas tem isso aqui assim que é para fulano. Em meia hora, juro por Deus, em uma hora, eu resolvi comprar todos os presentes que eu tinha que dar para as pessoas que me receberam lá. E foi não assim trouxe para impressionante. mim, Eu né, Miriam? procurei, hein? Não trouxe para mim, né, Miriam? Não, Tipo, mas não foi para cá. Eu estava hospedada aí, né, na bom. casa de. Não trouxe para cá, não, porque a viagem era Mas é para lá. interessante isso, né? A gente, por exemplo, tem várias explicações, né? Tem gente que diz que foi um anjo, foi não sei o quê, premonição, é porque você estava em sintonia, a pessoa lá mandou a mensagem para você que queria aquilo. Enfim, mas o fato é que, porque tem várias explicações, não explica. Porque você acha, É. aconteceu, né? Não, mas Aconteceu, você achou. impressionante. Aí eu me lembrei do Picasso. Eu não procurei e achei.
as Eu acho coisas que todas nós, lá. psicanalistas, também não temos que ficar inventando explicação para esse tipo de coisa. É como você lembrou do Picasso. Eu não procuro, eu acho. É o olhar, bati o olhar, ali reconheci aquilo, né? A coisa te olha, né? Como o Felipe falou, né? Seu animal bate o olho e reconhece. A É, gente não tem que ficar elucubrando explicações porque o superego, porque o inconsciente subir. Ah, não tem isso, não. Né? Eu, pelo menos, acho que ficar procurando explicação é quase que a mesma coisa de medir o tempo, é a gente querer explicar o inexplicável, né? Porque há um verdade. ponto de limite em que É. é o acontecimento. A gente tem que suportar que as coisas acontecem. A gente pode Enfim, explicar obrigada, isso. Tereza. Você, por Valeu. exemplo, se implicou dizendo: eu achei. Bom, lembrou do Picasso, foi a sua maneira de lidar com esse real. É Obrigada. verdade. Lívia, Oi, Tereza, obrigada. Gostei muito do teu comentário do seu cinismo para lidar com as estrelas, porque somos todos especiais, né? A gente só precisa saber, ter consciência. Mas aquilo que isso me fez lembrar um filme de um diretor muito polêmico francês, Gaspar Noé, um filme chamado Irreversível. E ele narra o filme de trás para frente. Você vê. É muito interessante, é muito forte também. Tinha muita gente que saía do cinema. Era um filme que tinha muita gente saindo do cinema no meio do filme, principalmente homens, porque tinha uma cena de estupro, né, muito realista, e os homens não aguentavam, né? Saiu reportagens sobre isso. Mas assim, além dele brincar com o tempo, dele não ter uma narrativa linear, e por isso o final é gostoso, porque é um final que mostra o princípio e não o fim, mas o fim é trágico, mas só que você vê o fim no começo. entendi. E é É pela. ótimo. Foi você que falou, é ótimo? Miriam, porque eu já Oi, assisti um filme você assim. viu? Eu vi esse filme, E não sei se foi esse, eu vi um filme que era assim, começava do final, ia rodando para frente. francês. Faz tempo isso, acho que era. E ele, no final do filme, além dele jogar com essa questão do tempo, né, da narrativa, no final ele coloca uma frase assim: o tempo destrói tudo. Só que eu fiquei pensando, né, isso me arranhou, estranhei, porque não foi o tempo que estragou aquela história, foram as escolhas. Eles só fizeram escolhas que levaram àquela tragédia. Tanto o rapaz namorado da moça que foi estuprada, porque a deixou sair da festa, porque ele começou a se drogar no meio da festa, ela ficou aborrecida e saiu. E aquela independência francesa da mulher de sair na hora que ela quer, no meio da madrugada, ela vai andando por um túnel vermelho. Ele usa muitos símbolos também, né? No mundo perfeito, o túnel vermelho não existiria. Aquele túnel subterrâneo, para ela não passar pelo trânsito, ela teve que passar por um túnel subterrâneo de madrugada, e ali ela é estuprada. Quer dizer, foi uma escolha ruim dele, foi uma escolha ruim dela, que destruiu tudo. Não foi o tempo. Então, às vezes, a gente usa o tempo também para culpar e a gente não se implicar. E eu linkei com o que você falou de você com essa sua amiga lá, querendo pegar o ônibus, né, no inglês, que você se comunicou muito bem, porque o que importa é se comunicar, não é falar perfeito. Quer dizer, não para os lacanianos, né? O importante não é a comunicação, mas não, ali o importante era você se comunicar para pedir o ônibus. Mas o que destruiria ali? Era o tempo ou era ela, o pessimismo dela, né? Porque ela falou assim: eu sou tão pessimista. Olha como você encarou, Tereza. Ela falou para você, não foi? Você encarou de uma maneira que você fez uma escolha que a gente não deixou de ir por culpa do tempo. Então, às vezes, não é o tempo o problema, né? Eu encarei como um risco, né? Risco. E isso, você fez uma aposta, né?
Então, eu achei que é bem interessante isso, da questão Eu das posso fazer um escolhas. comentário sobre o seu comentário, em cima do seu comentário. É lógico que não se trata disso a gente desimplicar e culpar o tempo. Não é disso que se trata, porque nós somos responsáveis pela maneira como a gente gasta o tempo. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa escolha. Eu costumo fazer uma diferença na clínica, uma certa atenção entre responsabilidade e culpa. Eu penso que responsabilidade é se implicar. E culpa é dizer, pronto, já paguei, sofri, bem feito, aconteceu isso comigo, e pronto. A culpa, pelo menos como eu tento escutar, né, é uma coisa que sou culpado, ponto final, pago a minha pena e estou livre. Que é assim que a gente faz com os assassinos, os criminosos. Eles pagam a pena e depois estão livres. É a responsabilidade, não, você implica. Aí eu fico perguntando, às vezes, e na clínica também, se ela tivesse escolhido passar por cima pelo trânsito, em vez de passar pelo coisa, será que não teria acontecido? Será que teria melhor? Será que não teria acontecido outra coisa? A gente, quando toma qualquer escolha, faz qualquer escolha, a gente jamais vai saber o que seria se a gente não tivesse tomado aquela escolha. Essa aqui é a droga. Então, a implicação aí é maior, porque o tempo, quando eu penso assim que o tempo destrói tudo, como você falou, né, que eu fiquei pensando, não é que ele destrua tudo, é que ele tem um destino trágico. Você tem um tempo, você não sabe quanto tempo você tem, mas você tem um tempo, e que está acabando, e pim, 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 o relógio está marcando. Existe uma pressa, né? O que cada um vai fazer com essa pressa? Não, eu estou doente, já que eu estou com essa doença, não vou passear, não vou viajar, não quero saber porque vou morrer, ou vou ficar doente, ou vou ficar velha, qualquer coisa, né? Perdi o emprego, aí vou ficar mais pobre, então não vou fazer nada, porque já estou. É como você. Ou então, ao contrário. Puxa vida, nossa, eu estou com essa doença aí, isso é capaz de um joelho, um reumatismo, é capaz de, com o tempo, eu não poder andar. Vou cair na farra, vou sair, vou à luta. Entendeu? Quer dizer, é a maneira como lidar com o tempo, porque é a maneira como lidar com o real. O real é você vai morrer. Escolha lá o que você quiser, estuprada, não estuprada, passando pelo trânsito. É lógico que você se implica nas escolhas, mas todas elas, ou seja, vão levar a isso que é o tempo, que é o final. Não sei se junta, quer dizer, você tem razão, mas eu vejo assim de um outro ângulo. Obrigada, Lívia, muito obrigada. Sim, junta sim, claro. Só que realmente não aconteceu a morte, não. O contexto realmente foi de alguma coisa que se destruiu, mas que não foi o tempo, sabe? Como ele culpou. Não, quando eu digo Mas com certeza, a gente não sabe se passando por cima ela teria se estrepado também, né? Porque não, a morte não é um acontecimento. A morte é um destino trágico. É algo que você conta com ela. E porque conta com ela, é que você lida de uma maneira tal, XPTO, com a sua vida. Como o Freud falou. Mas é justamente porque essa flor amanhã vai morrer, é que a beleza dela é mais preciosa. Né? Entendeu? Alguém mais? Obrigada, gente, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que dos seminários todos que eu dei, até de outros temas e outros anos e outros assuntos, esse foi assim saboroso. Obrigada, Tereza. Tchau. Beijo.